Sabemos que, segundo a palavra de Deus, nós temos três inimigos e nós já sabemos quais são: Satanás, o mundo e a carne. E eu costumo dizer que entre esses três, a carne prevalece, se torna mais difícil para nós seres humanos, porque nós habitamos nesse corpo, nós dormimos e acordamos temos então que vencer as tentações do mundo e do nosso inimigo Satanás. Mas a carne, infelizmente, é algo bem difícil. Na última lição que nós tivemos, o próprio Deus, confortando Caim, ele disse: olha, cumpre você dominar o pecado, porque ele jaz à porta da tua vida, mas cumpre você dominar esse pecado. E fica a pergunta desde já: você tem dominado, você tem buscado andar no Espírito Santo para vencer os desejos da carne? Nesse estudo de hoje à noite, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nós vamos aprender sobre as influências internas do nosso coração e o que causa e como se torna difícil conviver com cônjuge ou até mesmo com filhos, quando não está colocando em primeiro lugar Deus na sua vida. Olha, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não limitamos segundo a carne. E ali então ele diz, olha, porque andando na carne, não limitamos segundo a carne. Nessa lição nós vamos então, com certeza, aprender a utilizar das melhores formas possíveis para ficar longe da tentação e principalmente ter paz em nosso lar. Olha, viver de acordo com o padrão de Deus, que fala ali em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, viver no padrão de Deus não tem sido fácil, porque muitas vezes nós andamos na carne e não no Espírito. E aí então, na segunda parte desse versículo, como que nós vamos então mostrar a glória de Cristo, né? Resplandecer a luz de Cristo, porque diz, ó, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Implica enfrentar inimigos, não só no mundo, mas também dentro da família. Quantas vezes guardamos o pior de nós para os nossos queridos, para aqueles que estão próximos de nós? Não era para ser assim. Como eu falei a última lição, a nossa casa deve ser um lar de paz, de harmonia, de amor, e não de trincheiras onde há brigas e guerras, contendas, né? Por supor que, então, muitas vezes devemos tolerar em amor nossos erros e nossos defeitos. Nós achamos isso, que o nosso próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos têm que tolerar os nossos pecados e nossos erros e nos aceitar assim, falando alto, brigando, discutindo em casa. Isso não provém de Deus. Olha, é no relacionamento entre as pessoas mais queridas que se configura o palco da batalha espiritual. Em outras palavras, é dentro do seio familiar, é dentro da vida conjugal que essa batalha vai tomar proporções, que vai crescer. É preciso então identificá-las e aprender a lidar com os inimigos que são despertados sempre que lidamos com os queridos de nossa família. Por isso, o nosso primeiro ponto ali diz, olha, diferenças geram competições. Nós muitas vezes temos, a síndrome de Adão e a síndrome de Eva. A culpa não é minha, a culpa é sua. Não fui eu, foi você o culpado. E também vem, junto com isso, o poder, querer manifestar o poder, tomar a frente de tudo e não entender que nós vivemos em uma comunidade ou nós estamos juntos como família e devemos ceder um ao outro. Isso é importante entender. Olha,
Há muitos cônjuges que procuram impor a outros os costumes que trazem do lar original, tentando então aí repetir o que viram em seus pais. E infelizmente isso tem acontecido muito. E só para trazer algo bem, né, que eu vivi, eu venho de uma família camponesa. Meu pai levantava às 4 horas da manhã, a minha mãe junto para preparar a refeição para ele ir para o trabalho, e todos da minha casa começaram a fazer a mesma coisa, não é? Todos os filhos geralmente estudou pela manhã, logo cedo. Então eu sempre fui aquela pessoa de dormir um pouco mais cedo e acordar bem cedo. E muitas vezes a gente sente esse impacto quando você chega ao casamento. Você às vezes quer impor isso, aquilo que você aprendeu na sua família ali original, né, com o pai e com a mãe, e levar para dentro do teu lar. E às vezes não funciona. A gente tem que entender que são duas pessoas diferentes se unindo, e cada um tiveram, né, a sua vida lá com os seus pais. Mas como Deus disse lá em Gênesis, deixe o teu pai, a tua mãe, e se una e se torne uma só carne. Ou seja, esqueça daquelas tradições, da forma como que vocês viviam ali, não tente levar. Mas eu acordo muito cedo, mas a minha família hoje não acorda cedo como a família do meu pai acordava, não é? Também dormir com luzes acesas, né? Eu, desde criança, tinha que ter um foco de luz aceso. E logo quando eu casei, eu quis ter uma luz acesa. Já a minha esposa não queria luz nenhuma. E às vezes a gente quer impor junto com isso o nosso poder, dizendo que eu tenho razão e você não tem. Então a gente tem que cuidar com essas diferenças que geram então uma competição ali dentro do lar. Tanto cônjuge como também filhos. Olha, a necessidade de poder ou de controle desperta em nós outros inimigos, a frustração, a ira e também a soberba. Temos que cuidar com isso, porque vai gerar esses pecados, infelizmente, no coração. Dificilmente conseguiremos agir sem pecar ou ser movidos por tais sentimentos. Sendo movidos por tais sentimentos, vamos pecar, com certeza. A situação se complica, pois sendo uma relação entre duas ou mais pessoas, ou seja, marido, mulher e filhos, ali, né, elas reagirão da seguinte forma: podem se recolher e submeter-se a muitas vezes com ressentimento que acumulado provoca sérios danos psíquicos, ou pode ser que se defendam por meio de inúmeras discussões em que um provavelmente não ouvirá o outro, mas aumentará o volume. Talvez você esteja lembrando de cenas passadas. E comigo não é diferente. Então a Bíblia ela diz que quando um fala, o outro ouve. Mas infelizmente quando começa a colocar nessas influências internas de competição, infelizmente às vezes querem ganhar no grito, e não é por aí. E isso é ruim tanto para os nossos filhos, que nos assistem muitas vezes, uma discussão de pais, quando um quer aumentar mais a voz com o outro, como até mesmo os nossos próprios vizinhos. Aí volta para Mateus 5,16, como resplandecer a luz de Cristo. E ali ele fala para que vejam as vossas boas obras. Como um vizinho vai estar vendo boas obras em você. Como os teus filhos, eles vão estar vendo nós, né? Então, nós temos que cuidar com essa disputa, até mesmo de querer sempre dizer que sou eu o certo. É um grande erro e isso só vai dar encrenca. Olha, agora nós vamos ver sobre um desafio, né? Uma renúncia, melhor dizendo. Olha, o desafio aqui na página 33, lá em cima, o desafio aqui é abandonar a necessidade de ter poder e construir algo que supere as diferenças em direção a algo novo, próprio da nova família, fruto de acordos, principalmente de orientação de Deus.
e submissão à ação do seu Espírito. Então nós devemos aprender a trocar isso, a mudar esses conceitos em nossas vidas. Sempre eu digo isso no aconselhamento, se há discussão, é melhor que pelo menos um busque a presença de Deus naquele momento, fale, Senhor, me ajude, Santo Espírito, me acalme, e fique em silêncio. É melhor entender que o poder é de Deus e não queira eu ou você ter poder sobre o nosso cônjuge em uma hora dessa. Né? Não vai dar certo. E olha, tomemos o exemplo da viúva Ruth, uma gentia de Moabe, lá em Ruth, capítulo 1, versículos 7 a 17, fala sobre isso, que optou pela submissão ao Deus da família do marido. Então, voltando aqui, falando de costumes, ela tinha um costume, né? Ela tinha outros deuses, ela não acreditava, ela não tinha fé no Deus de Israel. E ela tinha outros costumes, mas por amor ao esposo, por amor, né, à família do esposo, mesmo ele falecendo, então Ruth, ela decide seguir os padrões da sogra. Ela decide fazer, né, ter um acordo ali, fazer um acordo com a sogra. Ela poderia ir embora como outras noras da sogra dela fez, mas não. Ela preferiu ficar com a sogra e abraçar o mesmo Deus da sogra, o Deus de Israel, deixando para trás os seus costumes e tradições. Nós devemos então aprender a renunciar. Casamento é isso. Mas sabemos que quando inicia um casamento é maravilhoso, nós vamos se descobrindo um ao outro. Porém, quando começa a chegar, né, as diferenças, principalmente essa influência carnal interna, vem aí então junto o querer, o poder, eu posso, só eu estou certo e você não. Precisamos renunciar. Precisamos trocar esse tipo de poder e descansar no poder de Deus, porque todos nós somos falhos diante do Senhor. Então fica um conselho até aqui. Gerou uma discussão, uma briga, começou a gerar uma discussão, fica em silêncio e busque a presença de Deus. Mas entenda que precisamos renunciar a ambos os lados, para poder então termos paz e harmonia em nossos lares. Pergunta até esse ponto, aqui, diferenças que geram competições. Alguém quer fazer uma colocação, colocar, né, algo a mais, fazer uma pergunta? Estamos abertos para ouvir você. Diferenças geram competições. Somos diferentes um do outro. Alguém tem alguma pergunta? Certo. Então vamos continuar. Vamos para o ponto 2, a influências das diferenças pessoais. Volta aquela frase, eu sempre estou certo. Você não tem razão. Né? Então temos que cuidar com isso. Aqui nesse ponto nós vamos ouvir muito isso. Olha, além das diferenças entre as famílias de origem, há outro aspecto a serem considerados que fazem com que cada um de nós reaja de forma diferente diante das situações semelhantes. Cada um de nós é único, por isso somos chamados de indivíduos. Somos, né, seres individuais. Deus me fez de uma forma e Deus fez você de outra forma. Somos seres humanos, sim, mas individualmente, né, diferentes um do outro. E aí que gera os conflitos quando se unem. Mas a gente tem que entender essa individualidade e saber também aprender a renunciar esse lado, né, de indivíduo. E nós vamos ouvir um pouco mais. Olha, é natural pensarmos que a melhor forma de agir diante das situações é nossa. Sempre a minha situação, a forma como eu vejo, como eu analiso, é melhor. E não é dessa forma. Não é? Mesmo entre os discípulos de Jesus, houve quem desejasse ser o melhor do grupo. Isso fala em Lucas capítulo 9, versículos 46 ao 48. Eles estavam querendo, né, ser sempre um melhor do que o outro. E imagine ali quantas vezes um quis falar mais do que o outro, para dizer eu sou melhor, eu
tenho que estar, né, sentado ao teu lado lá no reino celestial. E não é assim, não é dessa forma. Olha, quando nós mesmos não suportamos a diferença vista no outro, novos inimigos então aparecem na vida familiar, que são insegurança, medo, ciúmes e outros sentimentos ligados à vontade de nos relacionarmos com alguém que seja mera reflexão de nós, né? Ali de nós, mesmo no espelho. Eu não acredito na tampa do caldeirão, você é a tampa da minha panela, você é a minha metade da laranja. Não, não existe almas gêmeas. Entenda, Deus fez pessoas de formas diferentes. Nós realmente somos indivíduos, cada um com as suas características. E o interessante do casamento é isso, que são duas pessoas diferentes se unindo, e com isso nós vamos aprender humildade em primeiro lugar. Porque nós vamos conviver com uma pessoa que é diferente de nós. Talvez você já ouviu falar sobre o livro Eu Sou de Vênus, ou melhor, Ela é de Vênus, Eu Sou de Marte. Dizendo que o homem é de um planeta, a mulher é de outro. Já, né, homens já são diferentes entre um e o outro, imagine um homem e uma mulher. Somos diferentes. E é isso que é o interessante. É isso que é bom. Porque é aí que nós vamos crescer e aprender um com o outro. Mas quando nós não suportamos, né, mas a diferença vista no outro, a gente tem a tendência de procurar alguém que seja parecido com nós. Ninguém me compreende, ninguém me entende, né? Nós ouvimos muitas vezes dizer assim. Não, a gente deve pensar diferente. Somos diferentes, somos indivíduos, mas eu preciso ser humilde em aprender com ele, né? Com o meu cônjuge, com a minha família. Isso é importante. Olha, entretanto, é comum alguém da família que pode até ser uma criança, que tem personalidade mais assertiva, acabar então modelando o funcionamento doméstico à sua maneira. Ou seja, o casal, eles estão brigando entre si, não concordam com o outro, mas ambos concordam com o filhinho, com a filhinha. E ali abre um espaço então para a filha reinar, para o filho reinar entre eles. Infelizmente, acontece isso. Sim. E não é para ser assim. Acaba então modelando o funcionamento doméstico à sua maneira. E ali ele coloca o autor da nossa revista, e onde há um ganhador, há sempre um perdedor. Perdedores que entregam a taça cheia de ressentimento, culpa e dor. Olha, lidar com o diferente no outro é um grande desafio para nós, pois nos obriga a sair então da nossa área de conforto, não é? Da nossa zona de conforto. Imagine você na casa dos seus pais, provavelmente, talvez você tivesse só o seu quarto, como foi o meu caso. Eu sou de uma família de 7 filhos, sempre até a minha adolescência dormi com os meus irmãos, mas depois, como eu sou caçula, todos eles se casaram e eu fiquei com o quarto somente para mim. Imagine você sair daquela zona de conforto, casar e morar junto com outra pessoa, dividir o mesmo quarto com outra pessoa, não somente o outro quarto, mas tudo que tem ali e também a sua própria vida, né? A sua própria vida. Precisamos aprender a sair da área de conforto, da zona de conforto, especialmente na família cristã, olha, em que os conflitos devem ser então administrados de forma que glorifiquem a Deus. Em que conflitos devem ser administrados de forma que glorifiquem somente ao Senhor. Precisamos evitar a tentação de reagir com bravura, não é? Principalmente nós, os homens, querendo colocar, né, o nosso poder em prática, querer mandar. Lembrando, já estudamos sobre isso, a questão do homem sendo o cabeça do lar, e a mulher aprender a ser submissa ao homem, entendendo que ele está ali para cuidar e proteger dela e prestar conta diante de Deus da vida dela. Mas nós, homens,
temos que cuidar também com relação ao poder é meu, eu tenho que então impor e tem que ser do meu jeito. Não é dessa forma, não é? Não é desse jeito com bravura, mas sem sabedoria, bem como de fugir quando é hora de enfrentar, que são tendências naturais em nossa natureza carnal. Então, queremos usar o nosso poder, mas no momento de sentar e acertar as coisas, muitas vezes nós fugimos. E sabe o que nós usamos aí? O silêncio. Silêncio. Às vezes o silêncio, muitos dizem, né, que uma gravura, uma foto fala mais do que 1000 palavras. Mas no caso de uma discussão, o silêncio também fala mais do que 1000 palavras, mas de uma forma negativa e não positiva. O silêncio nunca foi o meio, como nós aprendemos na última lição, de resolver um conflito. Mas o que acontece? Nós fugimos disso. Né? Fugimos disso. Então devemos cuidar. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Provérbios, você deixou ir para lá. Vou pegar aqui. Provérbios, capítulo 15 e versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha aí, não é? Resposta mansa, com calma, pense antes de responder, mas a palavra dura suscita a ira. Ninguém vai se agradar de receber, né, palavras duras, difíceis. Não é assim, não é dessa forma. Bom, continuando ainda, nós vamos agora falar sobre diferenças podem provocar conflitos entre gerações. Mas esse último ponto, alguém tem uma colocação, quer fazer uma pergunta? Temos uma pergunta do usuário Benjamin Jacobs. E uma boa pergunta: quem é o ganhador dentro da sua família? Quem são os perdedores? O ideal seria se não tem nome ou alguém logo na nossa mente. Sim. Bem falado, pastor. Muito bom. Que sejam todos como uma equipe. Um comentário aí, né? Dele também. Dele também, do pastor Benjamin. Que sejamos todos como uma equipe. Bem legal a ideia de equipe, não é? A equipe, todos estão juntos, trabalhando juntos, mas compreendendo, ouvindo um ao outro. Isso é importante, sem sombra de dúvida. Mais alguma pergunta? Colocação? Certo. Então, olha, diferenças podem provocar conflitos entre gerações. Teve uma vez que eu trouxe uma mensagem em uma EBD falando sobre Esaú e Jacó, que nós não podemos ter preferências em nossos lares. Talvez você diga, eu só tenho um filho e uma filha, mas nós vamos entrar também um pouco sobre essa questão do filho único. Mas temos que cuidar com as preferências dentro do lar. Deus nos deu filhos e eles são dádivas, eles são presentes de Deus para que a gente eduque eles no caminho do Senhor, para que eles crescendo, eles glorifiquem a Deus. Antes de crescer, né? Já criança, glorifiquem a Deus. Essa é a intenção. Essa é a intenção de criar uma família para mostrar a Deus, apontar a Deus, dar glória a Deus. E com isso, muitas vezes, há pais que criam uma certa preferência entre um filho e o outro, e não é para ser assim. Olha, às vezes a empatia maior entre os pais e um de seus filhos, seja por semelhança ou porque esse filho realizou algo que os pais não puderam fazer, o que não deve modelar a forma de agir para com eles. Na relação entre pais e filhos, é importante respeitar cada um dos filhos como indivíduo espiritual, criado por Deus de forma singular. Salmos, capítulo 139, 13 a 14, fala sobre isso. Como eu sempre tenho falado, filhos são como, né, a mão.
Nós temos 5 dedos, todos são diferentes um do outro, mas todos os dedos pertencem a essa mão. Então, por mais que os nossos filhos eles sejam diferentes um do outro, são nossos filhos. Somos uma família, não é? É incrível, porque por mais que a família esteja no plural, no sentido de 2, 3 mais, ainda assim se torna algo singular. Família, somos um no seio familiar. Então não pode ter preferência e isso vai causar então conflitos nas gerações. E olha ali, nós temos um exemplo na relação entre pai e filhos. É importante respeitar cada um dos filhos como um indivíduo espiritual criado por Deus, de forma singular, não é? Cada um deve sentir-se amado e respeitado em sua forma de ser. Veja o que aconteceu com os gêmeos Esaú e Jacó, tão diferentes e amados de formas diferentes por seus pais. O pai preferia Esaú porque era um caçador. A mãe preferia Jacó porque Jacó ele era caseiro. Jacó, ciumento e invejoso, queria então o direito de primogenitura, fazendo com que então o seu irmão trocasse esse direito de primogenitura por um prato de lentilha. É incrível que a influência desses pais, o que causou na vida dos seus filhos. Infelizmente, essa preferência entre filhos mexeu com toda uma geração. Nós sabemos então que um começou a odiar o outro, se separaram, nós já sabemos a história. Deus trabalhou muito com Jacó longe do seu irmão, mas com o tempo se uniram, se abraçaram, se perdoaram em partes, porque os seus familiares, quando foram passando os anos, suas gerações se tornaram inimigas. Toda geração de Esaú se tornaram inimigos de Israel, ao ponto de perseguirem Israel até mesmo Jesus Cristo na cruz, porque todos os Herodes que nós podemos ver na Bíblia são descendentes de Esaú. Então, olha o que uma escolha, uma preferência causou dentro do seio dessa família. Não pode haver, então, diferenças, né? Ali podem provocar conflitos nas gerações. A desarmonia reinante resultou em conflitos e sofrimentos para todos. O que ia de pecaminoso no coração de cada filho foi estimulado pelas atitudes dos pais. Agora imagine, pais, essa situação de iniciar uma discussão ou porque queremos impor o meu eu, né, o meu poder, e os nossos filhos assistindo tudo isso, o que vai causar na vida deles, nos seus futuros cônjuges, né? Como que vai ser? O meu pastor, ele sempre falava uma frase que, às vezes, eu creio que tem o seu peso, a sua veracidade. Quando ele dizia que quer conhecer como que vai ser a tua esposa, olhe para a vida da mãe dela. Quando você estiver namorando, preste atenção na vida da mãe da sua namorada ou do pai da sua namorada. Do jeito que ela é, do jeito que ela é educada, muitas vezes ela vai trazer para dentro do seu futuro lar. E tem a sua verdade dentro desse pensamento. Agora aqui em nossa revista entramos em uma parte que é um pouco de debate. Eu não concordo tanto com o que está escrito, mas eu até não ia comentar, mas eu vou. Olha, diz assim: conflitos entre pais e filhos surgem também quando os pais tentam impor ideias e costumes de sua época e não demonstram disposição de analisar os costumes que seus filhos trazem, próprios à idade deles. É preciso sabedoria para distinguir o que é cultural e o que é bíblico. Aí então nós chegamos em um ponto que para nós cristãos, nós devemos refletir um pouco melhor no pensamento aqui da nossa revista, não é? O que seria cultural e o que seria bíblico na vida dos nossos filhos que nós devemos respeitar ou não. Eu acredito muito no que a Bíblia diz quando Paulo fala
em Romanos capítulo 12 para não amarmos o presente século, para não conformarmos com esse presente século, para a gente não viver as coisas desse primeiro século, desse presente século. Então, o conceito aqui de entender os nossos filhos respeitando a cultura dos dias de hoje na vida dele, eu creio que a gente tem que analisar bem isso, né? E entender que a cultura do mundo não faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. A vida cristã, ela é única, ela é diferente como o mundo vive. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor, olha o que está aqui na nossa revista. Olha, ele coloca, é preciso então sabedoria para distinguir o que é cultural e o que é bíblico. Até que ponto um filho vestir uma roupa que não combine a calça com a camisa e o sapato, ou arrumar o cabelo de modo extravagante, representa a defraudação que desagrada a Deus, ou é expressão de sua criatividade na busca de definição da sua própria forma de ser? Então, comente aí, o que você acha sobre isso? Você acha que os pais eles não devem interferir na forma como seus filhos se vestem no dia de hoje? Entendendo que se o seu filho vive o presente século, nós devemos entender que não faz mais parte da nossa época? Então, nós devemos deixar os nossos filhos se vestir como o mundo se veste? Nós devemos deixar o nosso filho ter um cabelo como o mundo tem? Usar piercings e aí vai? O que você acha? Comente comigo, eu quero deixar aberto para você entender um pouco isso, tá? Para você comentar um pouco sobre isso. Só continuando ali, olha, o que ele diz, né? É importante que os filhos possam exercer a sua diferença, senão vão se tornar cópias nossas e não o que Deus quer que sejam. Precisamos ajudar os filhos a serem santos, levando em conta a personalidade deles. Eu concordo plenamente nesse último ponto. Nós precisamos entender que os nossos filhos não são nós. Eles foram criados de uma forma única, né? Indivíduos. Devemos respeitar esse lado, sim, o seu jeito de ser, mas até onde vai? Até que ponto vai a questão da cultura entrando aí? Então, pais, é triste quando um pai fica desesperado porque perdeu o filho para o mundo. É triste quando um pai ele vem procurar o pastor ou ter conselho com uma outra pessoa que seja espiritual e quando começam a conversar sobre o assunto, dá a entender que esse pai abriu brechas para esse filho, para essa filha viver as coisas do mundo, ser igual ao mundo. Há uma tendência em nós que nós sempre queremos ultrapassar os limites, não é? Infelizmente é assim, porque estamos habitando numa carne. Mas até onde nós vamos liberar para os nossos filhos? Comente aí. O Thiago Lima disse: minha mãe e meu pai não deixaram mesmo, e amei por isso. Porque se dependesse de mim, hoje teria piercings, tatuagens, etc. Não é? Verdade. A gente deve entender que cultura e o que é bíblico são separados. Mas nós vivemos a cultura que o mundo vive? Você vai deixar o teu filho, a tua filha, ter várias cores no cabelo? Eu acho até, sabe, eu não vou dizer que eu sou contra, porque a minha esposa, ela pinta o cabelo. Mas estamos falando de uma palavra extravagante, algo que o mundo use. Comentário. Marilene Francelino comentou: aqui eu falo, você acha que está certo vestir essa roupa? Dá uma olhada Isso. no espelho, mostra o certo e o errado. Exatamente, irmã Marilene. Corretíssimo. Elisane Santos: personalidade é uma coisa, se associar com o mundo é outra coisa. A Bíblia deve ser o nosso padrão. Amém. Eu vejo da mesma forma também. Lembrando que os nossos filhos,
Como o pastor Eduardo, o meu pastor, quando eu era jovem, ele comentou em uma EBD, quando tem nossos filhos de 0 até 13 anos, nós vamos estar trabalhando com eles ainda, às vezes até os seus 16 anos, dizendo, olha, veste isso, calça isso. Haverá um momento na vida dos nossos filhos que eles vão tomar as diretrizes deles, não é? E eles vão decidir por eles, mas ainda assim, leve aquilo para casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor e não ao mundo. Comentário. A Gisele Lima diz: acho muito importante cuidar da vestimenta nossa e dos nossos filhos, mas tem muito perigo nisso, porque às vezes um crente, entre parênteses, se veste de forma exemplar e atua de forma errada. Pode acabar sendo superficial. Sim, tem que cuidar só com as aparências, somente as aparências, não é? É aquilo, ser cristão é dentro de casa, é fora de casa, é dentro da igreja e fora da igreja, não muda. Então a gente tem que cuidar com os uniformes. Ah, eu tenho um uniforme para a igreja, eu tenho um uniforme para o mundo. Porque quando a gente usa o termo igreja, a gente pensa que o mundo cristão é só dentro da igreja. Aí então, lá na igreja eu vou me comportar, lá na igreja eu vou bem vestido, mas é isso que a Gisele colocou. E lá fora o comportamento é outro. Ou tem um outro padrão de vestimenta lá fora e um dentro da igreja. Devemos cuidar com isso. Lembrando que tudo que você vai fazer na vida, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pense nesse sentido. Essa roupa vai agradar a Deus? Isso que eu estou fazendo no meu cabelo vai agradar a Deus? A forma como eu estou falando, né? Dizendo palavras, está agradando a Deus? Está edificando pessoas? Então sempre pergunte a Deus. Algo real, irmãos. Igreja não muda ninguém. Pastor não muda ninguém. E nem o cônjuge muda o outro cônjuge. Quem muda nós é o Espírito Santo. É Ele que muda nossas vidas. Mas a gente tem que, como pais, cuidar com essa ideia de cultura e Bíblia. Se saber separar, mas respeitar. Cuidado com isso. Olha o que diz a nossa revista ali embaixo. É preciso avaliar com sabedoria os motivos que nos levam a agir de determinada forma. O amor com que devemos amar os nossos filhos não deve ser pautado pelo nosso coração enganoso, mas pelo amor de Deus, que todos amam sem distinção, não é? Então, pense dessa forma. Não vivemos como o mundo vive, devemos viver segundo o padrão de Deus e não como o do mundo. E sim, devemos dizer para os nossos filhos como eles se vestirem, mostrando o padrão de Deus e ensinando o porquê para eles. Isso é um ponto importante, tá? Não é simplesmente gritar, berrar e falar, faça isso. A palavra disciplina é ensino. E às vezes a gente deturpa essa palavra, né, e a gente não usa ela da forma correta. Disciplinar é ensinar. E entra nisso também. Ensina os filhos o padrão de Deus. Ensina o porquê disso. O porquê de uma saia não tão justa ou de uma calça para um rapaz tão justo. E aí vai. Lembrando que Deus tem um padrão. E sabe qual é o padrão? Modéstia. E modéstia quer dizer não chamar atenção para o corpo. Simples assim. E essa modéstia entra para todos os estilos de roupa. Todos os estilos de roupa. Usar modéstia. Tá bom? Mas é importante a gente entender um pouco aqui. Não concordo tanto com o conceito que foi colocado aqui na nossa revista. Eu não concordo que a gente tem que respeitar os que eles estão vivendo os dias de hoje. Irmãos, eu falo para os meus filhos, a escola
que você está passando, eu já passei. Eu tirei, se eu fosse falar de nota, tirei nota máxima. Então, eu sei o que eu estou dizendo para você, meu filho, minha filha. Eu sei o que é melhor para você, segundo a palavra de Deus, tá bom? Terceiro e último, as diferenças e o seu extremo, o individualismo. Devemos cuidar com isso. Somos indivíduos? Sim, mas devemos ser individualistas, ficar longe de todo mundo, achar que tudo é meu, que nada é do outro? Olha só, o fato de sermos diferentes nos obriga a viver em comunidade. Por vezes, com certo desconforto, tornando-se um grande desafio buscar ser um corpo bem ajustado. Efésios capítulo 4,16 fala sobre isso. É preciso fazer concessões e me perdi aqui, sem abrir mão de nossa individualidade. Aqui há um outro inimigo que silenciosamente pode tomar conta de nós, o individualismo. Esse inimigo é fruto direto do pecado. Quer fazer tudo por nós, querer fazer tudo por nós, pelo nosso bem-estar, sem atentar para o outro. É expressão do desejo de autonomia e independência que tentaram o ser humano desde lá, Eva e Adão. Quando você volta para Gênesis e você vê ali Eva e Adão, dá a entender isso. Eles queriam ser igual a Deus, queriam fazer da sua própria forma, do seu próprio jeito, né? Não queriam, parecia que não queriam depender de Deus. Pergunta? Comentário. A Marilene, ela comentou, e o que mais acontece hoje dentro da igreja, o que mais acontece hoje dentro da igreja. Aprendi com o meu pastor. Quem é casada saiu de casa. O marido ou a esposa aprovou a roupa que está vestida. Tá ok. Mães sempre diz por. A Nega Barros também comentou. A gente já restringindo, eles já fazem o que fazem. Imagina se deixar eles escolherem. E como eu estava falando, ninguém vai escolher a roupa para você. Estou dizendo em questão de igreja. O teu cônjuge, como a irmã Marilene colocou, um vai saber, né, falar da roupa um do outro. Do guarda-roupa da minha esposa, quem cuida sou eu. Mas eu não cuido do guarda-roupa de nenhuma outra pessoa. Certo? Não cuido. Somente das roupas da minha família. Mas é importante. E modéstia, como eu falei, dá para adaptar em qualquer estilo de roupa, ou seja, uma blusa, uma camiseta, uma calça, uma saia, uma bermuda, desde que use a modéstia. Isso é importante destacar. Voltando lá, olha, querer resolver então tudo pelas próprias mãos, fazer só o que passa pela própria cabeça e pensar sempre em si mesmo, como bem expressa a frase eu, depois mais um pouco eu, aí quem sabe mais um pouquinho para mim e depois talvez eu não pense tanto em mim por tanto tempo. Em outras palavras, pensar somente em mim, em mais ninguém. Olha a questão do individualismo dentro dos nossos lares, o perigo com os nossos próprios filhos. Nós falamos sobre cuidar com as preferências entre filhos, mas agora nós vamos voltar também à questão de crianças, aqueles pais que só têm um filho, uma filha, ou também tem mais. Imagine você que só tem um filho único, e ele ainda não foi na escolinha, né, no parquinho, e ainda ele fica com vocês em casa, não foi em nenhuma creche, e ele tem de tudo. Você entrega presentes, deixa soltar na sala, aquele tempo gostoso que a criança deve ter. De repente chega a idade de colocar em uma escolinha ou em uma creche, aí tem o confronto, não é? De aquela questão do individualismo, querer tudo para si.
Quantas vezes nós já vimos crianças batendo na outra porque está dizendo que o brinquedo é dela? Leva um certo tempo para ensinar? Sim. Temos que ter paciência? Sim. Mas temos que cuidar com esse individualismo desde pequenininho. Ensinar a criança a dividir, ensinar a criança a repartir, ensinar que nem tudo é dela. E principalmente, pais, é importante usar a palavra não. Não muitas vezes. É importante. E não ceder, né? Olha, o individualismo aparece também de forma camuflada. Analise essa situação. Cabe à família proporcionar a cada membro dela um ambiente seguro, favorável ao desenvolvimento da capacidade de enfrentar situações e conflitos. Buscar o equilíbrio entre o que é o desejado e o que é possível, e assim ter saúde emocional. Quantos pais são tentados a proporcionar aos filhos a felicidade, às vezes movidos pela necessidade de realizarem por meio deles, de se realizarem por meio deles. Ou seja, eu nunca tive isso, eu vou dar para o meu filho. Ah, eu nunca consegui isso, eu vou dar para o meu filho. Ah, eu nunca comi isso na minha vida, eu vou dar para o meu filho. Daí se dá ao seu filho, passa mal. Né? Então tem que cuidar com isso. De tentar se realizar fazendo os desejos dos seus filhos ou além do que eles querem. Não é? Temos que cuidar com isso. Abandonam, assim, a responsabilidade e a autoridade da função paterna, que implica colocar limites e provocar frustrações. Colocar limites e provocar frustrações. Pai, provocar frustrações. Como que nós podemos provocar uma frustração nos nossos filhos? Comente aí. Fica a pergunta. É correto criar uma frustração no nosso filho? O que você diz sobre isso? Né? Colocar limites e criar frustrações. Eu creio que a palavra aqui, frustração, que ele está usando, é você está dizendo não. Quando você diz não, você vai criar frustração na vida dele, porque ele estava empolgado para aquilo. E aí você fala não, e ele não vai ficar satisfeito. São movidos então por um coração enganoso que, impelido pelo desejo de satisfazer-se, pensa erroneamente que está favorecendo a felicidade dos filhos. Em Marcos capítulo 7, 21, nós encontramos uma passagem de Jesus confrontando alguns judeus, fariseus, e eles, na realidade, tentando confrontar Jesus, eles chegam e fazem uma pergunta para Jesus sobre o divórcio. Não é? Já que Moisés deu a carta de divórcio, e como que ele iria responder sobre isso? O que Jesus achava sobre isso? Não é? Então Jesus explica que a carta de divórcio foi lavrada por Moisés, mas não era a vontade de Deus e nunca foi a vontade de Deus que o casal se separe. E que aquilo foi feito por causa da dureza do coração do homem. Não é? Por causa da dureza, daquela questão de individualismo. Nós já sabemos que, principalmente no Velho Testamento, a sociedade, né, judaica, os casais judaicos, quando o marido ele falava 3 vezes, eu retipudio, ali já era um divórcio. Mas você ia ver o porquê aconteceu isso? Era porque quebrou um copo, queimou arroz, coisas tão, banal, dureza do coração. Então ele acabava repudiando a sua esposa, se divorciando por nada. Então nós devemos cuidar com o nosso coração. Por isso que ali Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pergunta e colocação sobre esse ponto do individualismo. Você tem algo a falar? Então, temos que cuidar. O individualismo, tanto o cônjuge, como também com os nossos filhos. Eu usei a figura de um filho único, mas pode haver individualismo também entre os nossos filhos.
Há aquelas famílias que um não pode usar o do outro. Eu conheci uma certa família, eles não eram cristãos, mas tudo na cozinha era separado. Cada parte do armário pertencia a um membro da família. Cada um comprava o seu alimento e guardava, e ai se o outro pegasse. Há famílias que brigam porque um irmão vestiu a camiseta do outro, calçou, o calçado do outro. E individualismo, nós devemos cuidar com isso. E devemos então fazer com que a paz reine, acabando com o individualismo dentro do nosso lar. Perguntas? Comentários? E aqui então encerramos a nossa lição de hoje. Certo? Acabou a nossa lição, mas a lição primordial é: nós estamos vivendo da forma como Deus quer que vivamos dentro do nosso lar? Nós estamos entendendo que agora não somos mais indivíduos separados, mas somos uma família unidos? Nós estamos perdendo o controle na conversa e virando em discussão dentro dos lares? Nós estamos deixando os nossos filhos viver o mundo porque eles pertencem a essa era e não os conceitos bíblicos? Devemos viver isso, né, e cuidar com isso. Comentário. Elisane Santos. É importante preparar os filhos. O mundo vai dizer muitos nãos. Se só fizermos o que eles querem, eles não saberão reagir quando forem confrontados na escola, no serviço ou até mesmo quando se casarem. Fato, verdade. Sem sombra de dúvida. E muitas vezes esses filhos, filhos assim, vão querer discutir com o mundo. E eles vão sofrer com o mundo, porque o mundo não vai tolerar. Infelizmente, a vida acaba sendo uma grande escola, mas nada melhor do que eles aprenderem dentro dos nossos lares, da forma certa, através da palavra de Deus. Amém?